O estágio 1, para mim, Juliana, foi de extrema importância, pois através dele eu pude compreender o funcionamento do ambiente escolar, agora não só pela ótica de aluna, mas também de futura professora, entendendo que bem mais que mediador de conhecimentos, o professor ele precisa ter um olhar para os alunos, buscando analisar fatores que influenciam o processo de ensino e aprendizagem, que muitas vezes estão nos extramuros da escola. Durante o estágio, não só observei, mas refleti sobre questões que acabaram se cristalizando e se naturalizando também, como as provas tradicionais que costumamos fazer enquanto éramos alunos e acabamos perpetuando enquanto docentes. Mas até que ponto será que elas avaliam a aprendizagem? Até que ponto elas afetam os alunos? Na escola que eu observei, presenciei crises de ansiedade provocadas por esse tipo de avaliação, que para além dos alunos sobrecarregava a coordenação, os professores, que tinham que imprimir as provas, separar, organizar. Assim, o objetivo das avaliações deveria ser contribuir para que o professor consiga diagnosticar o desenvolvimento da aprendizagem, mas acabava sendo um método de punição para aqueles que não conseguissem atingir determinada pontuação, que às vezes era alcançada decorando o conteúdo e não aprendendo efetivamente. A experiência do meu estágio 1 obrigatório também não foi diferente no que diz respeito à importância de entender o espaço escolar através de uma perspectiva do docente. E é exatamente por isso que a convivência e o auxílio da minha supervisora foram essenciais nesse processo. Além de acompanhar parte de sua rotina como professora, foi possível observar sua didática em sala de aula, sua relação com os alunos, bem como com os demais funcionários da escola. Dessa forma, tornou-se um espaço rico para o meu aprendizado. Percebi que as propostas de atividades que fogem daquelas tradicionais funcionam melhor, tanto no sentido de prender a atenção do aluno e estimulá-lo, quanto para a fixação do conteúdo. Um exemplo foi uma em que a professora propôs que fosse lido um livro clássico da literatura brasileira, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, o que já causa um desânimo nos alunos, mas que fosse realizado também um diário de leitura, que seria personalizado por cada um. A atividade os animou exatamente por ser diferente. Além disso, pude verificar como se dava a interação entre os docentes, especialmente porque passei bastante tempo na sala dos professores. Eles demonstraram possuir um bom convívio. Além disso, articulavam-se para fazer aulas extracurriculares, como foi o caso de um projeto interdisciplinar entre língua portuguesa e artes, e gerou um evento para recitar poemas com músicas no Parque das Dunas, algo que é essencial para o desenvolvimento dos discentes. O estágio 1 na minha formação foi o encontro entre o estudo da didática, as teorias dos artigos, o escutar sobre a sala de aula e o viver a sala de aula e o contexto escolar. Enquanto eu estive no ambiente da Escola Estadual José Fernandes Machado, vivi a prática do ensino por meio de um olhar observador, que reparava tanto no professor como na coordenação, na direção, nos alunos e nos funcionários que possibilitavam o funcionamento da instituição. Entre os pontos positivos e os negativos, o mais relevante e o mais triste foi a falta de assiduidade dos alunos. Como cheguei em um período em que o ônibus escolar estava quebrado, não tive como averiguar se as constantes ausências seriam resultado apenas da ausência de transporte ou se aconteciam também por outros motivos. No primeiro dia, observei uma turma com apenas 3 alunos. À medida que os dias passaram, poucos alunos vinham, porém a quantidade dos presentes ia aumentando. No fim de 5 semanas, com o ônibus consertado, as turmas estavam bem lotadas, porém era perceptível que as faltas eram comuns mesmo com o transporte. Para mim, o problema da assiduidade torna-se ainda mais relevante pelo fato do meu supervisor ser adepto de uma avaliação continuada que dependia de várias atividades para fechar uma única nota. Assim, dificilmente um aluno tinha todas as atividades completas para compor o ciclo de avaliações do bimestre, e o professor ficava sempre cedendo e flexibilizando ao permitir mais tempo e mais horário de aula para a conclusão das atividades que valiam nota. Acabava por ser contraproducente. Por fim, observar a prática docente me possibilitou refletir sobre o tipo de metodologia que eu gostaria de usar em sala de aula e o que de fato eu poderia efetivamente utilizar, observando e adequando o que eu quero com o que é ideal para o contexto dos alunos que estão comigo.